E aí, fogão, tudo bem com vocês? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta direta para a torcida que acompanha o mercado da bola. Você já ouviu falar de um atacante chamado Lassina Traoré? Se o nome não te diz muita coisa, senta aí no sofá, prepara o café e presta atenção porque esse vídeo pode ser o primeiro alerta sobre uma das maiores oportunidades de mercado que o Botafogo pode ter em 2026. E se a diretoria ligar rápido, pode pintar um centroavante de peso no Nilton Santos sem gastar quase nada. Estamos no Scout Glorioso nos 4, a sua dose semanal de análise de mercado com foco total no nosso fogão. E hoje o papo é sério. Vamos falar de Lassina Traoré, atacante de 25 anos, 1,83 metros de altura, que atualmente joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e está em fim de contrato. O contrato dele termina em 30 de junho de 2026. Isso significa que, em poucos meses, ele estará livre no mercado. E mais, segundo informações do TransferFeed, o Shakhtar já decidiu que não vai renovar com ele. O jogador não tem futuro no clube e os agentes já estão procurando um novo destino. A pergunta que não quer calar: o Botafogo deveria entrar nessa briga? Hoje eu vou te mostrar quem é esse jogador, quais são as características dele, como ele pode se encaixar no esquema 3-4-3 do Martin Anselmi, quais as condições de negócio e, principalmente, se vale a pena o Glorioso investir nesse nome. Fica comigo até o final, porque essa pode ser a peça que falta no nosso ataque para a temporada. Quem é L.A.S. e N.A. Traoré? Vamos começar do básico. Quem é esse cara? Lassina Chamist Soldini Frank Traoré é um atacante burkinense de 25 anos. Nascido em 12 de janeiro de 2001, ele começou a carreira na África, passou pelo Ajax Cape Town, a antiga filial sul-africana do Ajax holandês, e depois foi para a matriz na Holanda. Foi no Ajax que ele chamou a atenção do mundo. Sabe aquele jogo bizarro de 13-0 contra o VVV, Venlo, na Holanda, 2020? Pois é, Lassina Traoré fez 5 gols e deu 3 assistências nessa partida. Isso mesmo, 5 gols num jogo só. Ele também marcou na Champions League contra a Atalanta, na Itália, mostrando que tem estrela para jogos grandes no total pelo Ajax. Foram 31 jogos oficiais, com 12 gols e 12 assistências, além de 4 títulos, 2 campeonatos holandeses e 2 Copas da Holanda. Números expressivos para um jovem que chegava ao futebol europeu. Foi esse desempenho que fez o Shakhtar Donetsk desembolsar sapulo milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, na época, para contratar o atacante em julho de 2021. Aliás, o dirigente que levou ele para o Shakhtar na época era exatamente o mesmo que hoje está no Flamengo, o famoso Boto. Inclusive o Flamengo já teve conversas com o jogador recentemente, mas a negociação não avançou. No Shakhtar, Lassina começou voando. Foram 9 gols em 13 jogos, incluindo 2 gols na final da Supercopa da Ucrânia contra o rival Dynamo Kiev, sendo o herói do título. Tudo caminhava para ele se firmar de vez como um grande centroavante europeu. Até que veio o azar, no 14º jogo dele pelo clube, contra a Inter de Milão na Champions League. Com apenas 7 minutos em campo, ele sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito. O Dumfries caiu em cima da perna dele e pronto, temporada perdida. Ele passou por cirurgia e só voltou um ano depois, em setembro de 2022. Mas aí veio a segunda pedrada, quando parecia que ia recuperar o melhor futebol. Sofreu uma nova lesão grave, agora de ruptura do tendão do quadríceps na coxa, nova cirurgia, novo semestre praticamente perdido. O histórico de lesões do jogador
é extenso. Em 29 de setembro de 2021, lesão no joelho que o tirou até agosto de 2022. Em 15 de agosto de 2023, lesão no tendão até fevereiro de 2024. E mais recentemente, em 4 de agosto de 2025, lesão muscular que o tirou até dezembro de 2025. Com tantas lesões, a sequência dele ficou completamente comprometida. Desde o retorno, ele fez 7 gols e 9 assistências em 35 jogos, mas apenas 11 deles como titular. Agora vamos aos dados mais recentes. Na temporada 2025 a 2026, pelo campeonato ucraniano, Lassina Traoré tem 3 gols marcados, 0 assistências, 3 jogos disputados, sendo apenas um como titular. Pelos minutos, 106 minutos em campo no total, no dia 22 de fevereiro de 2026, ele fez um jogo contra o Karpat, onde marcou 3 gols em apenas 25 minutos em campo. Isso mostra que, quando está saudável, em condições de jogo, o faro de gol continua afiado. A última partida dele foi em 27 de fevereiro de 2026, contra o Veris Rivne, onde jogou 27 minutos e teve nota 64 no SofaScore. O valor de mercado atual dele é estimado em cerca de 3 milhões de euros, mas já chegou a valer 22,7 milhões de euros em outubro de 2021, antes da primeira lesão grave, ou seja, é um jogador que já provou ter potencial de alto nível, mas que precisa recuperar a confiança. E a sequência, aqui é onde a coisa fica interessante para o Botafogo, o contrato de Lassina Traoré com o Shakhtar Donetsk termina em 30 de junho de 2026. E segundo informações do TransferFeed, o clube ucraniano já decidiu que não vai renovar o vínculo, pois o jogador não tem futuro por lá. Isso significa que, em poucos meses, ele estará livre no mercado. E mais, como o contrato está chegando ao fim, o Shakhtar pode aceitar uma proposta simbólica já em janeiro, ou seja, agora, no início de março, para não perder o jogador de graça daqui a 3 meses. Existe um precedente. Em julho de 2025, o Antwerp, da Bélgica, ofereceu 2,5 milhões de euros pelo atacante. Mas o negócio não foi fechado porque o Shakhtar mudou as condições na reta final. Depois disso, o FC Twente, da Holanda, também demonstrou interesse, com o diretor esportivo Erik ten Hag vendo o jogador como uma boa opção para reforçar o ataque. O ponto importante: os agentes do jogador estão focados em encontrar opções na Turquia no momento, mas isso não significa que uma proposta brasileira não possa ser considerada, especialmente se o Botafogo apresentar um projeto esportivo interessante. Vamos ao que interessa. Como joga o Lassina Traoré? Ele é centroavante de origem, atua como referência na área, tem 1,83 metros de altura e é destro, mas não é um centroavante fixo, daqueles que só espera a bola chegar. Pelo que mostrou no Ajax e no início do Shakhtar, ele tem mobilidade, capacidade de tabelar e, principalmente, faro de gol. Os 5 gols numa só partida contra o VVV Venlo mostram que ele tem capacidade de aproveitar as oportunidades quando o time está criando. E os números no Ajax, com 12 gols e 12 assistências em 31 jogos, revelam que também tem visão de jogo para servir os companheiros. No entanto, o grande ponto de atenção é o histórico de lesões: joelho, tendão muscular. São problemas que se repetiram e comprometeram a sequência dele nos últimos 4 anos. Isso é algo que qualquer clube interessado precisa avaliar com cuidado. O risco de contratar um jogador talentoso, mas com propensão a lesões. Por outro lado, ele tem demonstrado lealdade ao Shakhtar. Foi um dos poucos jogadores que permaneceu no clube mesmo quando a FIFA autorizou a saída sem custos
dos atletas da Ucrânia por causa da guerra. Ele disse numa entrevista ao New York Times: "Está na minha cultura que quando eles te dão algo, você tem que dar algo em troca. Para mim, era hora de retribuir o amor que eles me deram antes." Isso revela um caráter forte e profissionalismo. Como ele podemos Sergipe encaixar no esquema do Anselmi? Agora vamos ao ponto central. Como Lassina Traoré se encaixaria no 3-4-3 do Martim Anselmi? O esquema do Anselmi pede um centroavante que seja referência na área para finalizar as jogadas, capaz de fazer o pivô e segurar a bola para a chegada dos pontas com mobilidade para se movimentar e abrir espaços, intenso na pressão pós-perda. Analisando as características do Lassina, ele atende bem aos requisitos 1, 2 e 3. A dúvida fica no item 4, principalmente considerando o histórico de lesões. Será que ele vai ter intensidade para fazer a pressão constante que o Anselmi exige? Isso só o departamento médico e físico poderia avaliar de perto. O que joga a favor, ele tem 25 anos, está na flor da idade e, se conseguir recuperar a forma física ideal, pode ser um centroavante de alto nível. Os 3 gols em 25 minutos contra o Karpat mostram que, quando está em campo, ele ainda tem o faro afiado no 3-4-3. Ele poderia ser a referência centralizada, com Matheus Martins e Jordan Borreira, ou outro ponta rápido explorando os lados do campo. A bola chegaria nele para finalizar ou escorar para os pontas que vêm em velocidade. É um perfil diferente do que o time tem atualmente, mais próximo de um matador de área do que de um atacante de mobilidade extrema. É importante dizer, o Botafogo não estaria sozinho nessa dança. Além do interesse antigo do Flamengo, o FC Twente da Holanda está monitorando a situação. E os agentes do jogador estão sondando o mercado turco. Mas por que o Botafogo pode ser competitivo nessa negociação? Primeiro, o custo. Se o Shakhtar aceitar liberar o jogador agora por uma taxa simbólica, algo entre 1 e 2 milhões de euros, o investimento é baixo para um atleta com o currículo dele. E como ele estará livre em junho, o clube poderia até esperar e contratar sem custos, mas aí correria o risco de perder para a concorrência. Segundo, o projeto esportivo. O Botafogo é campeão brasileiro e da Libertadores. Joga a Libertadores novamente em 2026. Tem um técnico conceituado e um elenco competitivo. Isso atrai jogadores que querem vitrines e títulos. Terceiro, identificação com desafios. Lassina já mostrou que tem personalidade ao ficar no Shakhtar durante a guerra. Ele não foge de desafios. Vir para o Brasil, jogar num clube grande e tentar recuperar o melhor futebol pode ser o tipo de motivação que ele precisa nessa fase da carreira. O risco, obviamente, é o histórico de lesões. O Botafogo precisaria fazer uma avaliação médica rigorosa, examinar todos os detalhes e ter um plano de manejo de carga para evitar novas lesões. Se passar nesse crivo, pode ser um negócio espetacular. Ou que ele podemos agregar ao elenco? Pensando no elenco atual do Botafogo, o que Lassina Traoré agregaria? Primeiro, opção de centroavante com faro de gol. O time tem jogadores de velocidade, mas às vezes peca na finalização. Um atacante com os números que ele teve no Ajax e no início do Shakhtar poderia ser o diferencial em jogos truncados. Segundo, experiência internacional. Ele jogou Champions League, conhece o futebol europeu, tem passagem por seleção 31 jogos e 13 gols por Burkina Faso. Isso agrega num elenco que disputa competições internacionais. Terceiro, valor de mercado. Se ele recuperar o futebol, o Botafogo pode ter um ativo valioso.
O valor de mercado dele já foi 22 milhões de euros. Se contratar por 2 milhões e ele render, pode revender por 10, 15 milhões no futuro. Quarto, identificação com a torcida. Jogador que vem com fome de mostrar serviço, com histórico de superação e que pode ser lapidado pelo Anselmi. Costuma cair rapidamente no gosto da torcida. Então, Nação Fogão, vamos recapitular o que a gente viu aqui no Scout Glorioso. Nos 4, Lassina Traoré é um atacante burkinense de 25 anos, 1,83 metro, destro, que já mostrou um potencial absurdo no Ajax e no início do Shakhtar, chegando a fazer 5 gols num jogo e a valer 22 milhões de euros. O histórico de lesões graves atrapalhou a sequência, mas ele segue tendo faro de gol. Como provou com 3 gols em 25 minutos, no último dia 22 de fevereiro, o contrato dele termina em junho de 2026 e o Shakhtar não vai renovar. Isso significa que ele pode ser contratado agora por um valor simbólico ou de graça daqui a 3 meses. O custo-benefício é extremamente atraente, desde que o departamento médico aprove no esquema 3-4-3 do Anselmi. Ele se encaixaria como a referência de área que o time às vezes sente falta, atuando centralizado e servindo de pivô para os pontas rápidos. É um perfil diferente do que temos, que ampliaria as opções táticas do treinador. A concorrência existe. Flamengo já demonstrou interesse, FC Twente monitora e o mercado turco está sendo sondado. Mas o Botafogo tem argumentos fortes. Projeto vencedor, Libertadores, estrutura e a possibilidade de dar ao jogador a chance de recuperar o melhor futebol. A pergunta que fica para a diretoria: vale o risco? Na minha opinião, com uma avaliação médica criteriosa e um contrato com bônus por desempenho e jogos disputados. É uma aposta que pode dar muito certo. O talento ele tem, só precisa de saúde e sequência. Agora eu quero saber a sua opinião, nação. Você contrataria o Lassina Traoré para o Botafogo? Acha que ele tem condições de vingar no futebol brasileiro? Ou o histórico de lesões assusta demais? Deixa nos comentários aqui embaixo o seu posicionamento. Se você gostou desse scout e quer continuar por dentro de todas as oportunidades de mercado para o Glorioso, não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e levar informação de qualidade para cada vez mais botafoguenses. E se você perdeu os scouts anteriores, clica aqui nessa playlist, link para a playlist que tem análise de outros jogadores que podem interessar ao Fogão em 2026. Valeu, torcida, saudações alvinegras e até o próximo vídeo.